Quando no Natal o assunto é só picanha, saiba que o peru vai dar algum tipo de escândalo. Boa tarde, eu sou Thiago Pavinato e está começando o Linha de Frente, o debate mais querido e mais gostoso da família brasileira. E comigo hoje estão Coronel Telhada, Geisiane Freitas, Rodolfo Maris e Fernando Holliday. Serão as nossas companhias até às 15 horas e 30 minutos. E eu vou trazer um assunto novo aqui para vocês hoje. Acho que até uma novidade, um assunto, ninguém trata, né, desse tema, que é a PEC. Né? A PEC. Ninguém falou nisso, né? Quase ninguém falou, e nós achamos importante tratar desse tema da PEC fura-teto, e depois mistura orçamento secreto, mistura falta de vergonha na cara, e ninguém trata disso. Então, nós temos aqui que o Senado aprovou ontem à noite. Estão trabalhando bastante. E estão ganhando hora extra, né, Coronel? Com certeza. O pessoal mostra que veio para fazer as coisas acontecerem. Exatamente. O Senado aprovou na noite de ontem, em 2 turnos, a PEC que fura o teto. Não é furar teto, Rodolfo. Não. Cria um novo teto. Ou não cria teto e quando chega no teto, dobra o teto. Então, o Senado ele aprovou ontem, em 2 turnos, a PEC que fura o teto de gastos em 168 bilhões de reais em barras de ouro, que valem mais do que dinheiro, pelos próximos 2 anos. No primeiro turno, foram 64 votos favoráveis e 16 contrários. Já no segundo, 64 senadores votaram a favor e 13 contra. Na votação, os senadores rejeitaram alterar o texto da PEC em emendas apresentadas pelo PL, PP e Podemos. Tanto a proposta para diminuir o prazo da medida quanto a diminuição do valor não foram acatadas pela maioria dos parlamentares. A proposta agora segue para a Câmara dos Deputados. Senhores, nós vimos ontem a cena lamentável, né, do Bator, não, eu sempre confundo, o Alcolumbre, né, falando, tá aprovada a PEC, aí todo mundo, não, ele, para, ele, não, ele falou, perdeu, mané, e aí acabou a sessão, e nós sabemos que agora isso vai para o Congresso, e o Congresso está esperando, né, o faz-me rir. Mas metade do Senado continua. A gente tem mandatos de 8 anos no Senado. Então, ele tem um mandato de 8 anos. Esse ano foi eleito só um senador. No próximo pleito vão ser 2 senadores e assim sucessivamente. E a gente está falando que nós vamos ter um Congresso de direita. Difícil, hein? Nós vamos ter um Congresso de dígitos à direita, vai ser isso, Telhada? Com certeza. Por esse resultado, a gente nota que, primeiro, só não é o assunto já muito conhecido, como o tipo de trabalho dos senhores senadores é o mesmo que vem ocorrendo há anos, né? A gente nota que a preocupação da grande parte da população, que seria furar o teto, não é a preocupação dos senadores em Brasília. Tanto é só ver o número aí, praticamente 64, né? 64 senadores, é isso? 64 senadores votaram a favor, ou seja, estão preocupados ali com o que podem aproveitar do próximo governo que se inicia no dia 1º de janeiro. Nós notamos que, inclusive, as propostas apresentadas pelos partidos, as emendas, inclusive até da diminuição desse valor, foi rejeitado. Então, é a velha política falando como sempre, né? As pessoas na campanha dizem que, principalmente no Senado, estamos preocupados com o nosso Estado, estamos preocupados com o nosso país, vamos trabalhar da melhor maneira para poder atender o cidadão, mas nós notamos que não é isso que acontece. É só ver o número grande de senadores que votaram a favor da PEC, que nós já sabemos que o ano que vem esse governo já está em grande maioria. Mesmo chegando esses novos senadores que estão eleitos agora, praticamente 1/3, eu creio que a maioria ainda ficará com o governo do presidente Lula. Isso representa que o PT vem chegando forte, vem chegando bem e vem chegando com um poder de barganha mais forte ainda. Vamos aguardar os próximos capítulos. E aí, o Lula já está deitado em berço esplêndido, Fernandinho? Ele vai nadar de braçada
Olha, Pavinato, aparentemente parece que sim, né? Ao longo dessa campanha, o PT tentou se apresentar como, digamos, os inimigos das negociatas, condenando tudo aquilo que acontecia, né? As negociações do governo Bolsonaro com o Centrão e tudo mais, como se a gente pudesse esquecer o que aconteceu durante o Petrolão e o Mensalão. Mas a grande verdade é que a aprovação dessa PEC no Senado nada mais foi do que uma negociata. Veja, para se conseguir aprovar a PEC no Senado, diz vários veículos de imprensa, G1, Folha, etc., se negociou, por exemplo, o Ministério da Infraestrutura. A cabeça iria, por exemplo, para o Davi Alcolumbre e o corpo do Ministério distribuído ali entre membros da comissão. Para se aprovar agora na Câmara dos Deputados, já está se discutindo uma bela fatia deste teto para se garantir as chamadas emendas de relator, que até alguns meses atrás eram chamados somente de orçamento secreto. E que agora nós chamamos de emenda que eu gosto. Emenda que eu gosto, exatamente. E assim sucessivamente eles vão fatiando o governo, fatiando os ministérios e fatiando também o orçamento para garantir esses votos, tanto no Senado, que conseguiram agora os 64 votos, como também na Câmara dos Deputados. Mas parece que na Câmara dos Deputados o Lula vai encontrar uma maior dificuldade. Isso porque o Lira tem dito aí aos seus auxiliares que acredita que o julgamento do STF em relação ao orçamento secreto agora, neste momento, no final do ano, tem digital do PT. E se de fato houver o julgamento e houver alguma inviabilidade nesse sentido das emendas de relator, ele pode acabar ali tentando uma espécie de retaliação ao governo Lula, criando mais dificuldades ou aceitando algumas sugestões, como, por exemplo, a do Ciro Nogueira e do PT, do PP, que é de reduzir ainda mais, digamos, este furo no teto, que era inicialmente 4 anos para 2, agora iria para somente 1 ano. Vamos aguardar. Eu tenho medo disso de criar dificuldade, porque você sabe que em Brasília cria-se dificuldade para quê? Para vender facilidade. Nada mais, nada menos. Geisiane, você acha que o Congresso brasileiro, a Câmara, dentro do Congresso, a Câmara dos Deputados tem mais hombridade que o Senado? Porque, veja, a Câmara dos Deputados, ela está esperando um cheque ali para aprovar. Agora o deputado ele fez esta cópula, não é, com o governo com a carreta furacão, né, do governo de transição por amor, e a Câmara dos Deputados não, ela faz pelo dinheiro, né? She works hard for the money, como cantava. Eu não sei quem cantava essa música. A Beyoncé tem uma que canta isso. A Beyoncé tem uma que fala isso. Tem. Olha aqui. She works hard for the money. Não é, eu lembrei, eu pensei que era a Tina Turner, mas não é. She works hard for the money é esses grupos dos anos 80, sabe esse povo que dançava de Polanyi e ficava assim? Da Tina Turner era aquela private dancer, sabe? I'm a private dancer. I dance for the money. Você sabe, eu sou a sua dançarina particular, mas eu danço pelo dinheiro. Né? Então, o Congresso ele tem mais essa honradez, né, do trabalho, né? Calcinha no chão só com dinheiro na mão. Agora, o Senado já baixou a calcinha sem o dinheiro na mão. Olha. A Dilma, ela dizia que por trás de uma criança tinha uma figura oculta. Por trás dessa PEC, certamente teremos figuras ocultas e não vai ser bom para a população. O que eu quero chamar a atenção é que um dos argumentos do relator é que este valor é o mínimo necessário, veja, o mínimo necessário às necessidades, aqui eu abro aspas, às necessidades da sociedade brasileira que estaria em crise econômica e social. Como o Pavinato sempre bem fala, o teto está aberto, quando a gente chegar lá no teto a gente dobra o teto. O argumento é sempre o mesmo, de que é para beneficiar os mais vulneráveis, para aplacar a crise econômica e social e no final das contas o mais prejudicado é justamente aquele que ele está dizendo que vai defender. Para mim não é nenhuma surpresa. Esse é o modus operandi do PT. Eu espero coisa pior. Isso aqui é só o começo. Eles ainda nem arranharam a superfície. Não, claro. É o que eu falo também. A gente tem uma casinha, a casinha tem o seu teto. O que eles fizeram? Tiraram o teto da casinha, falaram, agora nós vamos pôr o teto no tripreque. Pois é. No sítio.
Não é? É interessante também a gente lembrar que assim que terminou, né, assim que passou o resultado das eleições, a gente teve aquela pesquisa que mostrava que, na verdade, a gente teve uma diminuição nas pessoas que estavam em vulnerabilidade, as pessoas que estavam em ocorrência de passar fome e tal. Isso não foi aí na narrativa do divulgado, PT foi um rombo. E também é importante sempre falar do despiora. Os caras reescrevem a história na nossa cara. O despiora, a economia, ela despiorou, ela não melhorou. Então, veja, eu já construo meu argumento em cima de falácias, dizendo que vou te defender e não vou. Na verdade, eu estou te dando uma facada pelas costas. Exatamente. Rodolfo, e a gente tem, além disso, uma crise institucional no Brasil. Nós temos um judiciário que tem feito o que bem entende. Um judiciário que rasgou a Constituição, já vem rasgando há um bom tempo. Eu costumo dizer que o presidente Lula, quando ele assumiu em 2013, ele começou o processo de precarização do STF. Lá atrás. Antes a gente tinha lá requisito, né? Um notável saber jurídico e reputação ilibada. Aí foi entrando gente que sequer tem uma pesquisa acadêmica, gente que só porque é ali da galera... Da pá. Foi advogado ali, coisa e tal. Tanto que agora nós temos o próprio advogado pessoal do Luiz Inácio Lula da Silva, que é o mais cotado aí na Bolsa de Apostas para assumir a vaga da Rosa Weber ou do Lewandowski no STF, não sei quem vai aposentar primeiro. Mas o fato é esse, começou essa precarização ali. Como eu falo, tudo é um processo, Rodolfo. Nada começa, né, assim... Gradativamente, é um processo. Gradativamente, aos poucos. Que ninguém vai percebendo, vai corroendo. Então teve lá um ministro ruim, outro ministro ruim, outro ministro ruim, outro ruim, e vai piorando. Aí vem um Temer, põe um duvidoso, aí chega o Bolsonaro, escolhe 2 ministros péssimos, de notável saber jurídico, não tem nada. Então, assim, desde lá do Toffoli, eu posso dizer que nenhum acompanha o notável saber jurídico. À exceção do Alexandre de Moraes, que ele é muito safo. Ele é um cara que sabe muito. Ele é um cara que sabe muito. Mas saber não significa realizar. Bom, aí tem essa crise que se formou nesse processo eleitoral, que já começou com a questão da segunda instância, e o Senado não faz nada. Por quê? Se tem uma força que pode barrar o desmando judiciário, é o Senado. Mas o Senado se mostrou que ele não está nem aí com a democracia. Ele está aí com o dígito do teto. Eu não vejo. O que será de nós? Você vai nos salvar? Você vai pegar eles para... A hora que acabar a escola, você pega eles pra gente? Eu sou o Xandão Bolado aí? Eu estava com uma outra análise aqui, mas eu vou fazer... Eu vou falar em cima do que você acabou de falar, porque esse retrato da política e do ministério que você acabou de falar sempre existiu. Vai ser um ministro ruim, vai entrando outro, vai entrando outro, vai entrando outro. Mas qual que era a preocupação da mídia de esquerda? Sabe, essas que a gente sempre assistiu, porque não existia a TV Jovem Pan, que traz e relata a verdade dos fatos aqui, como nós estamos fazendo. A gente ficava sucumbindo ao erro de acreditar naquelas pessoas. Pouco se sabia sobre os ministros. Hoje a gente vê um engajamento de pessoas que nunca se interessou pela política, se interessando pela política. E, graças a Deus, nós estamos aqui, né, às 2h25 da tarde. Repita. 2h25 da tarde, levando para dentro da sua casa, para o seu smartphone, no seu mobile, onde você estiver, no rádio, essa verdade dessa podridão da política. No caso, eu ainda tenho esperança que a gente mude alguma coisa. Mas vamos voltar à pauta aqui, porque a primeira batalha foi vencida no Senado. Mas ele vai encontrar uma resistência, como falou aqui meus amigos da bancada, porque ele precisa de 308 votos, no mínimo, para ser aprovado. E isso vai ser feito também em 2 tempos. Olha que legal. Em 2 tempos, 2 turnos. Existia isso, Telhado, no seu tempo? É bom, né? Porque mostra que eles estão trabalhando. Isso é muito significativo para a gente que votou nessas pessoas. E estamos tão acostumados a não vê-los trabalhar, que trabalhar em 2 turnos para a gente é normal, porque o cidadão comum trabalha em 2 turnos, às vezes até em 3. Então isso é muito bacana. Chama atenção aqui também uma análise, porque no primeiro turno, na votação, foram 64 votos a favor e 16 contra. Já no segundo, 2 pessoas se absteve e foi o quê? Só 13 votos.
Cara, eu não consigo entender ainda essa jogada política do o que eu vou te dar para você votar a favor. Esse é o grande... Eu tô falando mentira. Você não consegue entender? Cara, eu não consigo... Você sabe que lá no Congresso tem as chamadas pastinhas. Sabe as pastinhas? O Coronel Teressa, você conhece essas pastinhas? Não. As pastinhas são meninas que são contra meninas com... Meninas bem apessoadas, né? E aí elas vão trabalhar... Sabia aquele filme pornô que tem a executiva safada? Elas vão vestidas daquele jeito. É sério isso, não é brincadeira. Ok, vamos lá. As pessoas contratam essas meninas para carregarem a pastinha para pegar assinatura. Aí ela chega no político, chega assim e fala assim: oi, coronel, tudo bem? Você vai assinar esse projeto? Aí a pessoa vai lá, assina. Entendi. Entendeu? Tem a pastinha. A pastinha. Tem essa figura, ainda por cima tem essa figura, para você ver o tamanho da seriedade que a coisa é feita A ali. pastinha está colocando o Brasil, então, no ralo. Mas a pastinha não é nada, isso não é nada. O problema é o seguinte, nós temos que entender que é muito mais fácil tratar com o Senado do que tratar com a Câmara dos Deputados, né? Nós temos 81 senadores, 81. É muito mais fácil você concitar 10, 20, 30, 64 dentro desses 81 do que dentro dos 513 deputados, quando vai dar mais trabalho. Por isso que eles precisam do cheque em branco também. O cheque em branco é o problema. A pastinha ajuda, mas não convence tanto. O problema é o cheque em branco. Então, o Senado foi tranquilo. Agora, na Câmara dos Deputados, eles terão dificuldade? Terão. Mas eu vou dizer uma coisa desalentadora a todos aqui. Eu acho que também lá eles vão conseguir maioria. Porque, infelizmente, eu torno a repetir aqui. Falava há pouco com o Fernando Holliday. Nós, antes do programa iniciar, nós trocávamos aqui conversas e falávamos há pouco sobre a seriedade de ser político no Brasil. Você ser um político honesto, resistir a todas as ofertas que lhe fazem é complicado, porque primeiro, essas coisas são assim, tudo intermuros, acontecem no subterrâneo, então a população não acompanha isso. Você acha que eles deviam usar câmera no paletó? Se nós voltarmos ao assunto das câmeras, eu falei, para que o policial militar usar câmera? Quem devia usar câmera era o deputado, era o governador, 11 ministros. Os ministros, os juízes, por que não? Eles não têm nada que esconder. Aliás, quando eu falei que eu era contra o uso da câmera, aqui no último programa, Pavinato, um cidadão me escreveu, mas quem não tem o que esconder, não tem o que temer. Concordo. Então vamos colocar no governador do estado, nos ministros, vamos colocar nos juízes, vamos colocar em todos os políticos, porque eu, pelo menos, não tenho que esconder. Aí eu vou fazer a réplica dele, coronel. Mas ele não carrega arma. Mas isso aqui mata muita gente. Isso aqui mata muito mais. No Brasil, a caneta mata muito mais do que qualquer armamento. Esses desvios que acontecem, essas facilidades que ocorrem, essas amizades escusas que acontecem na política, condena milhares de pessoas à morte em corredores de hospitais, condena milhares de pessoas à morte por falta de alimentação digna, por falta de escola adequada. Então, a caneta mata muito mais do que qualquer armamento. E o que nós vemos hoje no Senado Federal é triste, porque não se discutiu o assunto a fundo. Do jeito que chegou, passou tranquilo, tanto que foi 64 na primeira votação, 64 na segunda. Você vê que aqueles homens estavam bem convencidos do que faziam. Agora, na Câmara dos Deputados, apesar de que ocorrerá uma dificuldade maior, porque eles precisam de 300 e poucos votos. 308. Então, um número bem mais elevado de votos. Mas, dependendo do cheque em branco, dependendo das facilidades que surgirem aí, talvez eles consigam com uma certa facilidade esses 308 votos. Então, para ficar claro para quem está nos assistindo, praticamente o Senado fez o quê? Eu vou aprovar aqui para ficar essa bucha para o pessoal da Câmara dos Deputados. E chegando na Câmara dos Deputados, eu também não tenho dúvida que isso vai ser aprovado. Sabe por quê? Porque é uma cultura do ser humano fazer política. O que é a política? Porque a gente sempre fala que aquela pessoa é política, nossa, como aquele cidadão é político, como aquele cara é político, porque ele consegue transitar em todos os lugares e não desagradar ninguém. Ele não coloca a opinião dele em questão, ele nunca vai bater de frente com ninguém. Ele vai lá, conversa com um, conversa com outro, ele é político, ele faz a politicagem. E isso existe dentro da própria política. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém lembra aqui o percentual de renovação da Câmara dos Deputados? Em 2018? Agora, não, nessa última eleição. Se eu não me engano, é 39%. 39%, né? Mudaram 39%. Então a gente tem quase 40% de pessoas que estão saindo. Sim. Ok?
Esses 40% de 500 e nós já temos quase 300. Nós já temos quase 300 deputados. Nós temos 200 e pouco. É o que nos dá segurança. E por que interessa aprovar? Porque eles querem aprovar para longo prazo. Receber a emenda que eu gosto, o orçamento, a emenda do relator, porque eles estão de saída e eles querem receber já. Sim. Para fazer o quê? O bem para a população. Claro. Sim, claro. Aí eu termino meu raciocínio falando isso. Isso é a longo prazo. Ninguém faz a política ou é político a curto prazo, para você me dar o benefício agora. Essas coisas vão se estendendo a longo prazo. O que eu te dou agora para você me dar o benefício de alguma coisa lá na frente? Então, eu não gostaria, então não vou ficar aqui desmotivando quem está nos assistindo, falando que vai ser aprovado. Mas, infelizmente, vai ser aprovado. Mais uma vez, eu repito, que eu falava com o Fernando Vai ter resistência. Falava justamente isso. Eu vou ser obrigado a ser um pouco aqui chato nesse aspecto, por favor, entendam minha fala. Eu reputo muita responsabilidade ao povo nesse momento, porque o povo que escolhe essas pessoas que estão lá. E a gente, que eu sempre digo, não só em época de campanha, mas antes de campanha, a população ela tem que verificar em quem ela vai votar, conhecer a vida dessa pessoa, conhecer o passado, os procederes dessa pessoa, porque é justamente isso que acontece. Nós temos pessoas que estão lá que já têm uma ficha um pouquinho estranha, já tem uma vida pregressa estranha, e essa pessoa de repente tem um poder na mão, além desse poder ele recebe uma série de benesses. Em quem ele vai pensar? É na população? Não é, gente. Então é necessário toda a campanha, não adianta a gente vota mal e depois ficar 4 anos reclamando. Por isso que a gente fala, pense em quem vai votar. Sem dizer nos isentões, né? Nós falamos aqui que os isentões foram 38 milhões nesse segundo turno entre abstenção, votos nulos e brancos. 38 milhões, 37.900. É absurdo. Então, olha o que nós estamos pagando. Então, eu vejo muita gente reclamar. A gente fala, faz o L. É a verdade. Agora são 14 horas e 30 minutos. Repita. 14 horas e 30 minutos. O coronel falou uma coisa muito séria. Sim, a gente pega aqui, de 2 em 2 anos, né, esfera municipal e depois na esfera estadual e federal, a gente grita, Barrabás, queremos Barrabás. Aí nesse meio tempo a gente fica falando, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Exato. Esse é o povo. Isso. Eu vejo isso. Esse é o povo. Fica lá, 2, Barrabás, Barrabás. Aí, cadê Jesus? Cadê Jesus? Eu tenho certeza que o Fernando passa... Desculpa eu citar você, Fernando, mas você é o único mandato aqui também. Eu tenho certeza que você passa a mesma coisa. Você é cobrado em algumas atitudes por pessoas que nem votaram na gente, nem trabalham pela gente. A pessoa vem pedir atitude nossa. Ela tem que pedir no político que ela votou. Porque ela votou num cara que não está sendo adequado e ela quer que a gente tome atitude. Então é importantíssimo a população brasileira entender isso. Nós só vamos mudar esse país realmente quando a população quiser mudar. Não adianta agora pedir para as pessoas que estão em frente aos quartéis, batalhando de uma maneira correta, de uma maneira digna, de uma maneira legal, mas que infelizmente a minoria do país não são essas pessoas que vão mudar o país. Quem vai mudar o país é o povo brasileiro em sua maioria. Enquanto nós não tivermos essa maioria pensando como nós, ou pensando pelo bem da nação e pelo bem da sociedade, nós não teremos mudanças adequadas. Mas como político, vocês dois têm que atender a população. Fazemos isso. Independente de quem. Fazemos Independente de quem votou e quem não votou. Dúvida. Até fazer uma menção a vocês dois que estão dando a cara a tapa aqui, sabe, falando de política e colocando para fora opiniões de vocês que vocês... Sabe falar de outra coisa. Sem falar de polícia. O coronel tem... Não, mas a questão é assim, polícia eu falo melhor poderiam ser velados como vários políticos, mas estão aqui honrosamente e bravamente falando sobre política. É sério. Mas só voltando um pouquinho nas pessoas que o senhor citou, que deveriam cobrar os políticos que foram cobrados, cobrar os políticos no qual eles votaram. Mas eles estão lá agora, essas pessoas que votaram no PT, vamos colocar a sigla aqui, que votaram no PT, número 13, não faz o L, eles não têm a capacidade, ou eles não têm o intelecto, ou eles não, o intelecto é um pouco pesado, me perdoe por isso, vou retificar. Eles não têm a consciência de que os R$600 para chegar na conta deles, mais R$150 por filho, vai precisar tirar dinheiro de algum lugar. E eles não têm
tem essa capacidade de raciocinar de onde que vai ser tirado esse dinheiro. Porque para eles só interessam receber esse dinheiro, como foi no primeiro e no segundo mandato do Lula. Não interessa de onde veio a verba. E o que a gente viu foi pessoas com mais de 60% do brasileiro com nome sujo no SPC e Serasa. As pessoas saíram tendo cartão de crédito, comprando carro, tendo carta de aprovação, a qualquer custo. E o que aconteceu? Essas pessoas não conseguiram nem pagar depois a própria dívida. E isso é um retrato da economia do PT. Eles fazem isso. O PT é uma tragédia financeiramente falando para o Brasil. Então, essas pessoas precisam de educação política, devia ser criado dentro das escolas, talvez, sei lá, uma matéria da história da política, para as pessoas terem consciência. E educação financeira. Educação financeira. O PT é contra. Eu sempre gosto de lembrar, o PT é contra. É contra, exatamente. Veja o episódio do Rio Grande do Sul. É um sistema que episódio do Rio Grande do Sul. Você é professora, né? Então. Esse ano, o Rio Grande do Sul votou a lei de educação financeira. São Paulo já tem uma lei que diz que a educação financeira tem que estar nas escolas. Agora, se está... Que eu sei, não existe no currículo. Mas tem que ter. A lei é de 2017. Mas a lei no Brasil é feita para não ser... Exatamente. Agora, no Rio Grande do Sul foi votado... Tem escola que não tem nem merenda, tem escola que não tem nem merenda, é desviada a verba da merenda. Como é que vai ter educação financeira na escola? Esse ano, lá no Rio Grande do Sul, votaram uma lei. Aí, quem é que fez o maior auê contra? Lulu Genro. Foi. Ela falou, é um absurdo ter que humilhar as crianças em sala de aula ensinando para elas educação financeira, porque aí os pais não vão ficar confortáveis para se endividar. É piada isso. Tem um programa, A Prova de Bala, que eu gravei com a Carla Albuquerque, que passa aos sábados aqui na Jovem Pan. Tá? A gente fala de educação financeira, a gente analisa esse episódio com a fala da Luciana Genro. É uma vergonha. Mas é o modus operandi do PT. O PT, ele vê um problema e ele não resolve o problema. Ele cria um outro problema para manter. Mas nós tivemos uma situação análoga aqui. E você vai chegando nisso. Eles falam, por exemplo, de racismo e essas coisas. Vamos desencarcerar. Não, eu tô criando outro problema. Eu vou desencarcerar. Exato. E aí eu vou criar outro problema. Ah, mas tem abuso de poder. Então resolva o abuso de poder. Não me crie outro problema. E eles ficam desencadeando porque ele precisa que a população não ascenda socialmente. Ele não quer mobilidade social. Porque se eu tenho mobilidade social, se eu vejo que com as minhas próprias mãos é por isso funciona, que o marxismo mudou. Pois é. Porque quando por isso que o eixo deslocou para a identidade. Porque quando o proletário passou a ter dignidade, eu não precisava. Exatamente. O que ela fala é muito próprio. Nós tivemos um problema similar aqui em São Paulo, quando se ventilou, Geisiane, criar as escolas cívico-militares. Então, até teve um projeto de um deputado que passou, o pessoal... Uma deputada do PT, eu vou me reservar o nome, não falar o nome, até por questão de ética, porque eu não vou expor a pessoa, mas eu sou ético. Mas ela não falou? Ela não falou no plenário? Não falar. Eu vou ser ético, não vou citar o nome. Essa pessoa falou em plenário e falou, inclusive, acho que para Jovem Pan, não lembro que... Eu só não gosto de ouvir falar mal da Alessi Brandão, porque eu gosto muito dos sambas da Alessi. Não, mas a Alessi é uma pessoa... Aqui é proibido falar, se alguém tiver alguma coisa para falar da Alessi Brandão, eu brigo. Me permita defender a Alessi Brandão. Não, mas não é defender. Eu acordo todo sábado escutando City, machuquei amor, perdoa. Todo sábado, é sagrado. A Alessi não é só minha amiga, como é uma senhora maravilhosa naquela... Minha amiga também. Ela tem todo o meu respeito e minha admiração. O meu também. Mas o carnaval na Globo acabou quando ela parou de comentar. Aí. E essa deputada falou o seguinte, que ela entrou com uma DIN, né, Davi? Acho que ela entrou com uma DIN, derrubando esse projeto do deputado, que ela achava um absurdo algumas escolas serem cívicos militares e os alunos terem privilégios que os alunos na escola comum não tinham. Ou seja, para não dar privilégio, que não é privilégio, ela nivela por baixo. É tudo, como ela fala, tudo nivelado por baixo. Quanto pior, melhor. Exato. Eles querem o povo escravizado. Eu falo, minha estética da estupidez, eu falo. A militância, ela tem que criar classes de eternos oprimidos, porque sem opressão ela não tem funcionalidade na política. Nenhuma. É só você perguntar para o dono de uma empresa... Agora, olha aqui, ó, o Bolsa Família, que agora com R$150, que vai fazer o quê? Natalidade. Não, vai explodir. E aí, mas vai melhorar a escola? Essa criançada vai ter escola boa? Não. Essa criançada vai ter merenda? Não. Essa criançada vai ter saneamento básico? Não, porque vão acabar até com o Marco Civil de Saneamento Básico. Essa criançada vai ter profissão? Essa criançada ela vai estar exposta a aumentar o número da criminalidade? Porque não se enganem, crianças e senhoras e senhores que estão nos assistindo.
Vocês acham que o crime atrai as crianças? Não é não. Em áreas não ocupadas pelo Estado, a criança que pede para entrar no crime. Exato. Então eu vou ter R$600 do Auxílio Brasil, que vai voltar a chamar Bolsa Família, e vai até os 6 anos de idade, né? Sim. Se eu fizer uma criança por ano, dá para fazer até 7, na verdade, porque são 9 meses, eu consigo fazer 8. Se não vir gêmeos. Tá? 8. Eu estou falando de R$2.100 por mês se eu fizer uma criança a cada 9 meses numa família. Alguém vai querer trabalhar? Não. Ou só fazer filho? Não. Claro que não. Isso tem a ver também, aí uma coisa vai puxando a outra, né? Aí depois você aluga ela para vender paninho na Oscar Freire, nossa, você fica milionário. Não, mas não pode colocar eles pra trabalhar, você tá maluco? Vai na Oscar Você tá doido? Não pode colocar eles pra trabalhar, porque isso Passa na Avenida Tiradentes, ali na frente do Batalhão da Roda, que você vai dar uma olhada. Essa é outra coisa que precisa mudar, né? Todos nós aqui, eu sou o mais velho aqui, mas a minha geração começou a trabalhar com 12, não 13 pode anos. trabalhar legalmente. Legalmente. Assim, a gente vê essas crianças. Você não pode trabalhar hoje, legal. E a nossa geração começou a trabalhar com 14, 15 anos e hoje é tido isso como criminoso. Exato. É absurdo. Gente, pelo amor, nós precisamos mudar isso urgentemente. Aí o policial vai pegar a criança que tá vendendo paninho, vai lá ao Ministério Público. Tá abusando do menor. Sim. Violação de rua. Exatamente. Aí fala, você não tem dinheiro, filho. Ah, só aceito Pix. Não, mas eu não uso Pix, mas eu tenho cartão de crédito e débito. Ah, não, você pode fazer um consórcio do meu... Tem tudo. Tem Paga tudo. de boleto. A situação é complexa. Bom, mas você vê como um abismo leva a outro abismo, né? Porque a gente fala de uma coisa e vai chamando a outra. Porque isso também retrata o índice de desemprego. Eu estava falando que é só você conversar com um dono ou RH de uma empresa e tem 200 vagas... 200 vagas é muito aqui no Brasil, né? Mas tem lá 20 vagas abertas e não consegue preencher essa vaga. Por quê? Porque a pessoa não consegue preencher um formulário. Pessoas que têm 22 anos hoje, taxa de analfabeto funcional. O cara só sabe escrever o nome, terminou lá o secundário. Isso começou lá atrás. Ele sabe escrever o nome e não consegue ler o nome que ele escreveu. É engraçado. Alguém aqui lembra quem era o ministro da Educação na época ou não? Quando foi aprovado que ninguém podia mais repetir de ano? É o que foi prefeito, não é isso? Não, eu me atrevo a dizer que é o vice, vai ser ministro da Fazenda. A lei era, não pode reprovar mais ninguém. Ok, passou todo mundo de ano. Só não podia faltar na escola. Então tinha que ter presença lá. O moleque dormia, batia na professora, enfim, o que aconteceu com essa geração que não pode mais ser reprovada? Não consegue preencher um formulário, não consegue compreender um texto. Isso não é exagero. Ah, mas eu estou desempregado. Ele estava formando eleitor, queridinho. Isso, Pavinato, esse é um raciocínio. As pessoas que votaram no PT hoje, em sua grande maioria, são as pessoas que estão desempregadas. Por quê? Porque não consegue preencher uma vaga de trabalho. E é comum a pessoa ficar 3 meses no trabalho, ser demitida no período de experiência, porque não consegue ter responsabilidade, não consegue acordar no horário, não consegue respeitar a hierarquia da chefia dentro da empresa, uma coisa vai chamando a outra. A gente está falando tudo isso daqui por causa da PEC. Tudo isso aqui se resume para a PEC, porque tem pessoas agora que estão fazendo oração para essa PEC ser aprovada, sem saber de fato o que significa PEC. E você sabe esse é o retrato do Brasil. Você falou de língua portuguesa. Na Noruega e na Dinamarca, um método de combate à fake news que eles estão aplicando desde as escolas de ensino fundamental é o ensino da matemática através de estatística.